Vamos lá? Bom, pessoal, qual é a ideia dessa atividade agora? É a gente trabalhar com borda, a gente vai usar borda, certo? Porque a gente quer pegar a ideia exatamente o momento que a gente pressiona, ó, que a porta detecta a presença de uma pessoa, mas basicamente aqui é lógica, a gente interpretar o exercício. Não tem tanta complexidade de usar contador, clock memory, não tem nada disso aqui. Até tem contador, mas é só para a gente contar mesmo a quantidade de pessoas que entrou, que saíram, etc. Mas não vai ter uma função na atividade em si, certo? Então, a atividade, em termos de complexidade, ela não usa tantos recursos, mas ela exige que a gente trabalhe na lógica. Então, vamos entender o que essa atividade está pedindo. Você é um técnico responsável por projetar um sistema de controle para uma porta automatizada em um prédio comercial. Então, basicamente, pensa naquela porta que tem dois sensores, um voltado para o lado de dentro, um sensor voltado para o lado de fora. Quando o sensor detecta, ela abre a porta. Quando a pessoa passa, ela fecha a porta. A porta deve abrir automaticamente quando alguém se aproxima e fechar após a pessoa passar. Para garantir um funcionamento seguro e eficiente, você decide utilizar sensores de presença para detectar a entrada e saída das pessoas. A porta deve abrir apenas uma vez quando alguém se aproxima e contar quantas pessoas entraram ou saíram durante o dia, tá? Então a gente vai ter um contador, no final do dia a pessoa vai lá, reseta o contador, etc. Para botar, né, dizer que finalizou o dia, ou então pegar o relógio do CLP para poder zerar, que seria uma opção. Mas, a princípio, a finalidade do contador aqui é só contar quantas pessoas no final do dia entraram ou saíram. Joia! Então vamos lá. Lembrar um detalhe importante nesse exercício. A pessoa detecta na entrada, a porta abre, a pessoa entra, só vai fechar depois que o sensor do outro lado perceber. Então, imagine aqui, ó. Só vou para desenhar. Imagine que você tem uma porta aqui, certo? Você tem uma porta e aí você tem um sensor que está pegando um lado e o sensor que está pegando o outro. Aí a pessoa se aproxima desse lado aqui, ó, e quer entrar. Então aqui é o sensor que pega a pessoa na entrada, o sensor da entrada. Ele vai abrir a porta, a pessoa vai passar, o sensor vai parar de detectar, porque a pessoa entrou. E quando ela chegar do outro lado, que o outro sensor detectar, aí é que ele fecha a porta. Então, a porta vai abrir quando detectar de um lado, vai manter selado, aberto, enquanto não detectar uma pessoa do outro lado. Entendido? Esse é o detalhe do exercício. Então a gente vai ter uma entrada para o sensor de presença, uma entrada para o sensor de saída e uma saída para mandar abrir a porta. Tá? Dois contadores só para ficar contando a quantidade de pessoas. A porta deve abrir apenas quando alguém se aproximar e não deve abrir novamente até que a pessoa tenha passado completamente. Só passa uma pessoa por vez na porta. Essa porta, ela só passa uma pessoa por vez. Oi. Só tem um único sentido. Não, você tem um sensor de entrada e de saída. Não. A pessoa tanto entra quanto sai. A porta, a pessoa pode sair pela entrada e entrar pela saída. É uma porta que serve tanto de entrada como de saída. O que vai detectar se a pessoa está entrando ou se está saindo, qual sensor atuou primeiro. Se atuar primeiro de entrada, a pessoa está entrando. Se atuar primeiro de saída, a pessoa está saindo. Quem vai dizer se a pessoa está entrando ou está saindo é qual sensor vai. Aqui, ó, esse sensor, esse sentido aqui é entrando e esse sentido é saindo. Certo? Entrando e saindo. Se eu detectar primeiro esse sensor, significa que a pessoa está entrando. E se eu detectar primeiro o sensor do lado de cá, significa o quê? Que a pessoa está saindo. Mas os dois sensores terão a função de abrir e fechar a porta. Exatamente. Quando a pessoa está entrando, esse sensor vai ser responsável por abrir a porta. E esse vai ser responsável por fechar a porta. Quando a pessoa está saindo, esse sensor vai ser responsável por abrir a porta. E esse sensor vai ser responsável por fechar a porta. Certo? Nessa questão, utilizou dois contadores para um contar a saída e outro contar Contar a quantidade de entrada, exatamente.
Então vamos lá. Um sensor de entrada, um sensor de saída, duas entradas digitais, 0 e 1, que eu representei por essas botoeiras aqui, certo? Uma saída para abrir a porta, tá? E aí eu criei algumas variáveis aqui, tá? Borda de entrada, borda de saída. Só como a gente vai usar a borda para detectar a borda, né? Quando a pessoa, exatamente quando a pessoa atuou, ele manda abrir a porta e faz o selo. E uma variável, duas variáveis, né? Uma para pegar que a pessoa está entrando e outra para pegar que a pessoa está saindo. Eu vou usar elas para contar. Vão ser justamente as variáveis que eu vou usar para contar. Sempre que entrando for verdadeiro, incrementa 1 para o contador, quantidade de pessoas que entraram, de entrada. Memória. E sempre que saindo for verdadeiro, a variável de memória, ele vai incrementar 1 no contador de saída, de pessoas. Bom, vamos para a lógica. Vamos offline aqui. Como é que eu sei que uma pessoa está entrando? Quando ela passa primeiro no sensor de entrada. Quando ela passa, exatamente. Quando ela passa no sensor de entrada, eu sei que ela está... Beleza. Então, se a porta está fechada e eu passo no sensor de entrada, significa que a pessoa está entrando. A porta tem que estar fechada. Por que eu tenho que saber que a porta está fechada? Imagina que a pessoa está saindo. Ela detecta aqui, abriu a porta. Quando ela chegar do outro lado, o sensor de entrada vai detectar. Só que ela não está entrando, ela está saindo. E como é que eu sei que ela está saindo e não está entrando? Porque a porta vai estar aberta. Se a porta está fechada e esse sensor detecta, ela está entrando. Se esse sensor detecta e a porta está aberta, ele está saindo, a pessoa está saindo. Captaram ou não? Não. Lembra que esse sensor serve tanto para abrir, esse sensor aqui serve tanto para abrir como para fechar a porta? Como é que eu sei que ele está na posição de abrir a porta? Quando ele detecta e a porta está fechada. Então significa que a pessoa está nesse sentido. Se a pessoa está nesse sentido, ele vai detectar, mas a porta vai estar aberta, então ele está saindo. Essa situação só me interessa para cortar o selo, para fechar a porta, mas não serve para incrementar o entrando. A parte da contagem agora eu entendi. Na saída ele vai estar contabilizando quem está saindo, que vai ser negativo. Agora na entrada ele vai estar contabilizando quem está entrando, que vai ser o positivo. A gente botou dois contadores, os dois são count up, os dois vão só incrementar, certo? Então não é um count up down, de um lado incrementa, do outro lado incrementa, os dois vão incrementar. Eu só não posso incrementar nos dois ao mesmo tempo, porque se eu pegar o contador e pegar só o sensor, toda vez que uma pessoa entrar, vai contar nos dois, e eu não posso contar nos dois. Eu não posso simplesmente contar quantas pessoas entraram só por esse sensor. Por que eu não posso fazer isso? Porque quando a pessoa sai, também vai atuar o sensor. Então eu estaria contando quando a pessoa está saindo. E eu não posso fazer isso. Eu só posso contar quando a pessoa está entrando. E como é que eu sei que ela está entrando? Que o sensor detecta e a porta está fechada. A porta não só passa uma pessoa por vez? Então, se a porta está fechada e o sensor detecta, ela está entrando. Se o sensor detecta e a porta está aberta, a pessoa está saindo. Se a gente botar cálculo Se o quê? Não ouvi. Porque vai o que se ele colocasse ele no trabalho de suporte, ele não trabalha os dois. Mas o objetivo é saber quantas pessoas entraram e quantas saíram, e não saber o saldo. O exercício não está pedindo para saber quantas pessoas tem internamente. Não é isso, ele quer saber quantas entraram e quantas saíram. No final do dia, você pode ter entrado mais pessoas do que saíram, ou pode ter saído mais gente do que entrou, depende de como é que você terminou no dia anterior, né? O que o senhor está querendo colocar vai ser o que assim, seria 2, e ele aí ia dar uma margem de quantitativo do que entrou e o que saiu. Isso. São dois contadores, que vai contar a quantidade de gente que entrou e a quantidade de gente que saiu.
Então, vamos lá. Sensor de entrada, a porta está fechada. A pessoa está entrando. Fecha o selo. Até o quê? Quem vai cortar esse selo? O sensor de saída. Então, quando detectar no sensor de saída, significa que a pessoa já passou pela porta e corta o selo, pode fechar a porta. Agora, ao contrário. Como é que eu sei que a pessoa está saindo? Quando a porta está aberta. Quando o sensor de saída detecta e a porta está fechada, como é que eu sei que a pessoa está saindo? Para a pessoa estar saindo, o sensor de saída tem que atuar e a porta tem que estar fechada. Não, só o contrário. Eu estou saindo. O sensor de saída aqui, eu estou nesse sentido, saindo, não é isso? Quando o sensor detecta e a porta está fechada, eu estou saindo. Mas a porta estava fechada, não foi na condição de entrada, a porta estava fechada e o sensor de entrada acionava. Exatamente. Beleza. Aí era a entrada. Agora, a porta está fechada e quem atuou foi o sensor de saída. Isso aí. Ah, então a porta está fechada por os dois. Mas dois Para eu detectar se eu estou entrando ou se estou saindo, a porta tem que estar fechada. O início do processo é a porta fechada e detectou um dos dois sensores. Se detectou esse, eu estou entrando. Se detectou esse, eu estou saindo. Mas para contabilizar, a porta tem que estar fechada. Não é isso? Quando a pessoa se aproxima da porta, não é aí que ela vai abrir? Isso. Então, uma condição para qualquer uma das duas situações é a porta estar fechada. O que vai dizer se eu estou entrando ou saindo é de que lado o sensor foi detectado. Porque uma vez detectado de um lado, obrigatoriamente a pessoa tem que passar do outro lado. Tá? Então, se eu detectei o sensor de saída e a porta está fechada, eu estou saindo. Eu vou fechar o selo de saindo. E quem vai cortar o meu selo? Quando a pessoa bater do outro lado, no sensor de entrada. Então, a porta está fechada, bati no sensor de saída, a porta abriu, vou sair. Quando eu bater no outro sensor, eu fecho a porta e corto o selo. Então, eu tenho duas variáveis de memória, entrando e saindo. Uma vai ficar verdadeiro enquanto a pessoa está entrando, ou seja, quando a porta está fechada, detectar no sensor de entrada até que atinja o sensor de saída, e o outro exatamente o inverso. Tá? Bom, se eu estiver entrando ou saindo, a minha porta tem que abrir. Se eu estou entrando, abra a porta. Se eu estou saindo, abra a porta também, senão você não consegue sair. Certo? Em qualquer uma das duas situações, você tem que abrir a porta. E o contador, um contador de entrando e um contador de saindo. Vamos analisar? O verdadeiro não está nem entrando nem saindo. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Meu contador de entrando está em quanto? Está em 177, certo? 177, contador de entrando. Vamos lá. Sensor de entrando é esse aqui, ó. A pessoa bateu no sensor, olha lá, abriu a porta, tá vendo? Abriu a porta. A pessoa começou a entrar. A pessoa está entrando, tá vendo? A porta está aberta. Como é que eu sei que a pessoa terminou de entrar? Quando ela tocar no sensor de saída. Tocou no outro sensor do outro lado. Ela parou. Contabilizou 178. Incrementou 1. Agora o sensor de saída está em 142. Agora é o contrário. Bateu no sensor de saída, abriu a porta. A pessoa começou a sair. Quando bateu no sensor do outro lado, ela fechou a porta e contabilizou 1 no sensor. E se sair outra? Está 143. Foi para 144. Mais uma. 145. Agora entrando. Entrou. Entrando, entrou. Saindo, saiu. Saindo, saiu. Entrando, entrou.
Mas professor, você querer ser engraçadinho, mas que pra pessoa chegar na porta, chega na porta, a porta tá aberta, melhor que ele na volta, a porta tá aberta. A pessoa entrou, a pessoa voltou, a porta está aberta. Ela não passou pelo segundo sensor. Não passou pelo segundo sensor. Não Beleza. Aí vem outra pessoa. A porta continua aberta. Quando ela passar do outro lado, Foi. ela contabiliza. Aí a porta vai ficar aberta até aparecer alguém. Vai ficar aberta até aparecer alguém. Então, por isso que não. Porque a gente não viu o temporizador, ela não vai fechar, etc. Entendeu? A gente está trabalhando só com o que a gente aprendeu até agora. Você não é muito uma opção muito usada para shopping que é o tempo todo ar-condicionado. E aí a pessoa chega ali da porta, ar-condicionado vai embora. Aí, Mas no sensor, enquanto você está, o sensor está detectando, a porta não fecha. Senão vai fechar em cima de você, né?